Irmãos, Deus... tem que fazer isso aqui. Está aqui as saudações aqui no prefácio. Saúdo a maravilhosa igreja com a gloriosa, exuberante paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, se o negócio dá uma falhada aqui, é porque a gravata ungida eu não trouxe, tá? Ficou em casa. Não preocupa, tá? Mas ministrar nesse momento, para mim, traz uma tranquilidade, porque eu sei que eu estou em casa. Eu sei que eu tenho irmãos que qualquer coisa consegue cooperar comigo. E acredito que tudo aquilo que vou falar hoje é reflexo da vida nossa e de coisas que eu já ouvi dentro dessa casa. Amém? Quero dizer que ano passado a pastora Mara, ela ministrou uma palavra. Ela falava sobre fé. E ela usou um texto e aquele texto me cortou, irmãos. Aquele texto me pegou por dentro. Então quero dizer, pastora Mara, essa ministração você vai fazer comigo, minha amiga. Porque desde aquele dia eu vinha pedindo para o Senhor, Senhor, fale comigo através desse texto. E é um texto de Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao 50. E ela trouxe a dinâmica aqui sobre a fé. E domingo passado, o Rafa ministrou sobre a fé. E hoje eu vejo que o momento está propício para aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. E esse texto, abriram, irmãos, Lucas 7, 36 a seguir. E esse momento é um momento propício, porque o Senhor está falando nos nossos corações sobre perdão, o Senhor está falando nos nossos corações sobre amor. E eu quero meditar isso com cada um de nós. Amém? Então vamos ler a maravilhosa palavra, a narrativa do Senhor Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa dos fariseus, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés, e ungia com o seu unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é essa mulher que te tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. E dize: pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele e que mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito o amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Eu acho que a gente poderia falar um glória agora, né? Aleluia. Vou fazer aqui de novo para a gente começar a ficar meio pentecostal, tá? Os teus pecados são perdoados. Daqui a pouco dou um glória a Deus e receba aí, tá, irmãos? Não se preocupa não.
E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Amados, quando a pastora Mara ministrou e falava sobre isso, eu dizia que essa palavra cortou meu coração, porque eu me senti no lugar de Simão. Se fosse fazer um teatro, né, sobre esse texto, eu ia falar assim: cara, eu tenho que ser Simão. Esse cara, a postura dele está correspondendo com a minha. E eu lembrei o porquê disso, e o Senhor me fez lembrar de algo interessante que lá no começo da minha fé aconteceu uma vez que a gente estava em Jataí, Goiás, numa convenção da igreja, e tinha uma roda de ministros, né, pastores, e estava todo mundo ali, e cada um começou a testemunhar. Eu quando fui salvo por Jesus, eu era traficante, eu fazia isso, eu fazia aquilo. O outro começou: eu fazia isso, fazia aquilo. Eu era isso, eu era aquilo, eu era ex isso, ex aquilo. E eu estou ali naquela roda, no cantinho ali na minha, escutando, só recebendo. Aí perguntaram para mim: e você, varão? Fala aí o teu testemunho. Aí eu fiquei assim: era até um bom cara. Não tem nada de extraordinário, não. Põe aí que eu era ex-católico. Põe aí. Entenderam? O time da questão, quando veio essa palavra, pouco fui perdoado. Dentro de mim. Dentro do meu coração, pouco tinha sido perdoado, porque eu não tinha nada de extraordinário a contar. Eu fechei tantas vacas de fumo, vendi não sei o que. Eu não tinha nada, irmãos, de extraordinário para compartilhar com aqueles irmãos dentro da minha cabeça. Pouco tinha sido perdoado. Mas a gente, analisando todo esse contexto, dessa palavra, dessa ação que aconteceu, e a gente pode mergulhar na narrativa, pegar, destrinchar os personagens, Jesus no seu amor, na sua divindade ali presente, a mulher arrependida que estava procurando perdão, o homem que estava ali tentando questionar Jesus, estava numa mesa, mas não de fato de coração entregue. Então várias coisas nós podemos analisar essa história. Ela é bela, podemos analisar as lágrimas, o óleo, o beijo. Nós podemos analisar vários fatores dessa história. Mas eu quero me atentar a uma questão dessa história, que ela vem desde a fundação dos séculos e ela está perpetuando até o dia de hoje. Quando Jesus olhou para ela e disse: os seus pecados são perdoados. Irmãos, isso é maravilhoso. Essa mulher, ela reconheceu que Cristo era o Filho de Deus. Vamos na cena. Tenho vários pecados. A minha vida não condiz com aquilo que está acontecendo. Toda a sociedade sabe. Está tudo ali explícito. E ela sabe que naquela casa está o Filho de Deus. Ela reconheceu que era o Filho de Deus, coisa que Simão não tinha reconhecido. E a palavra vai nos dizer sempre que todas as vezes que alguém reconheceu que Jesus era Filho de Deus, ele foi perdoado. São sempre duas circunstâncias. Uma, quando a pessoa provocava isso em busca de Cristo, ou quando Cristo mesmo proporcionava isso àquelas pessoas. Então vamos nos atentar, para poder a gente conseguir organizar o raciocínio. Os teus pecados são perdoados. Quando a gente para olhar no contexto grego, essa frase, né, essa expressão, são perdoados, ela tem um nome que se chama, vou pegar minha colinha aqui, afeontai. Não se preocupam não, porque é só o sotaque meu mesmo, então de repente depois corrigem aí. Por que isso quer dizer? Deixar ir, enviar, libertar ou religar. É do mesmo verbo afieme,
que também quer dizer tudo isso. E quando a gente pega no contexto desse estão perdoado, é uma ação que você fez, mas ela tem consequências no presente. E também quando foram perdoados, é algo que o seu passado não pode condenar, porque a partir de agora você está livre. Então essa expressão era utilizada para isso, para algo que estava fora ser encaixado no seu lugar. Vamos no raciocínio. O verbo ele é usado principalmente no contexto de pecados ou dívidas que foram removidos, anulados ou deixados ir. Talvez agora a gente comece a se perguntar bem assim: tenho ou não tenho o pecado? E não é uma condenação, irmãos. Em nenhum momento a intenção minha é que seja uma palavra de condenação para ninguém. E eu até quero me propor sempre estar pregando com os pronomes eu e nós. Porque também eu estou aqui, sou carne. Mas eu quero que possamos entender para sermos livres de um jugo que foi imposto por essa era, por esse século. Então quando a gente para poder observar, seus pecados são perdoados, foram deixados, removidos, ou foram... existe uma outra expressão também, que é empregada para isso naquele contexto, que se chama tetelestai, já foi ministrada aqui algumas vezes, já foram faladas sobre isso. E essa expressão do grego, ela é muito interessante para a gente, porque ela liga naquilo que Jesus veio fazer, a um propósito. Então, tetelestai, ela, naquele contexto, era quando um ladrão pagava a sua dívida, ele cumpria com a sociedade e ele era solto, era certificado nisso. Também quando a pessoa tirava a sua escritura da casa, ela pagava aquela conta, também era dado um certificado carimbado com isso, tetelestai. Também quando um construtor acabava uma obra, era lá colocado, tetelestai, acabada essa obra. Também quando um sacerdócio, a partir do momento que ele encerrava o sacrifício, também era colocado, tetelestai, encerrado o sacrifício. Também havia um conceito de quando um pai pedia para que o filho fizesse uma missão, e quando o filho cumpria aquela missão, tetelestai. Se nós começarmos a observar agora, essa expressão, ela traz para a gente na nossa língua, está consumado, que nós podemos encontrar em João 19:30, quando Jesus entrega o teu espírito e diz, está consumado, ele terminou a boa obra. Irmãos, o que eu quero ligar aqui, que a obra do perdão, e eu não... Se eu pudesse dar um título a esse texto, eu queria colocar o propósito do perdão. A obra do perdão, o propósito do perdão é o quê? É trazer aqueles que estavam no pecado, aqueles que estavam às margens, que não estavam inseridos, e através de Jesus ser inserido a Deus. Aleluia. Como nós podemos entender que nós somos pessoas, uns bons crentes? Teve a queda, Adão e Eva lá sujou com a gente, natureza pecaminosa, e Cristo veio e tomou o cálice da ira de Deus. Tomou, como a P já nos ensinou, tomou um golinho, e todos aqueles que vêm em Cristo terá a vida eterna. Irmãos, olha, o peso ou a magnitude que está acontecendo, irmãos, da gente ser transportado do pecado, de uma natureza pecaminosa, agora através do propósito cumprido através do Filho na cruz, tetelestai, para a vida eterna. E tudo isso é através do arrependimento que nós temos que ter, e principalmente em reconhecer que é o Filho de Deus e crer naquilo que Ele está fazendo. Olha a caminhada que é, mas tudo isso nós precisamos entender que uma vida de pecado nos afasta disso. É o oposto. O antagonista, ele deixa para um lado. Então nós precisamos ser religados ao que o Pai está fazendo. Aleluia! Glórias a Deus, irmãos. Bom, como que o Rafa me deu só 1h30 para poder ministrar?
O interessante agora é que nós compreendemos até o que Cristo fez na cruz, não foi? Quem está comigo, diga amém. Eu queria falar isso, hein? Estão entendendo? Que até agora eu construí um raciocínio de um perdão que nos trouxe até a cruz, aonde Cristo se propôs como um sacrifício por nós, de nos religarmos a Deus, amém? Só que aí agora, quando nós pegamos em Mateus, capítulo 16, vai contar uma história bem assim. Um certo dia, Jesus estava passando ali em Cesareia de Filipe, aí começou a ter um diálogo com seus discípulos. E aí, galera, o que o pessoal está falando quem eu sou? Ah, Jesus, uns está falando que você é Elias. Ah, João, não sei o quê. Cara, e vocês? Olha, gente, que honra. Ô, louco, hein? Dá uma glória a Deus, igreja. Aplaude de pé, pelo amor de Deus. Oh, glória. Oh, louco. Né? Receba. Ai. Amém, irmãos? Estamos entendendo aqui? Aí Jesus começa esse diálogo com os discípulos. E aí, quem vocês pensam que eu sou? Pedro, ou Pedrão, já manda essa. Ó, Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Cristo olha para ele, disseste bem, cara. É isso mesmo, Pedro. E tem mais. Eu quero dizer para você que é o seguinte, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ó, Pedro, é o seguinte, o que você ligar na terra, estará ligado no... Uau! Irmãos, olha que Cristo está trabalhando. Além do sacrifício perfeito, Ele está construindo algo para a eternidade. E ali Ele inicia esse construir. Pedro, eu quero dizer para você, o que você ligar na terra está ligado no céu. Olha, estou inaugurando a minha igreja, Pedro. E Pedro, irmãos, ele executa esse ligar do céu na terra em dois momentos perfeitos para mim. Eles estão lá em Jerusalém, pá, vem o Pentecoste, desce, dá umas rodopiadas. Cara, aí chega o pessoal, o que está acontecendo? Tão bêbado, tal, Pedro e os discípulos levantam e falam, claro que não. Aquele que foi nos deixou consolador, e a boa obra há de cumprir. Porém, arrependei-vos do vosso caminho. Pedro, nesse momento, ele está ligando os judeus aos céus. Arrependa-se. Foram 3.000 pessoas. Segundo momento, Pedro na casa de Cornélio. Estão ali em arrependimento, está um negócio ali, tá, arrependeram, vamos lá, vamos batizar. Pedro abre ali um momento, inaugurando um templo para os gentios, irmãos. Cara, que loucura. Nós precisamos entender isso. Pedro está habilitando tanto os judeus quanto os gentios a fazerem parte desse novo povo que é a igreja. Aleluia. Agora o que eu quero trazer para essa compreensão, e é maravilhoso já aplicando para a gente, que em João capítulo 20, verso 22 e 23, Jesus, depois de ressuscitado, aparece aos discípulos e fala bem assim, olha, estou eu aqui vivo, e é o seguinte, o que vocês perdoarem, estão perdoados, e se vocês não perdoarem, não estão perdoados. Talvez, irmãos, nós estamos num pensamento bem assim, porque existe uma doutrina deste século, que a salvação é individual, que o problema é meu com Deus. Existe isso percorrendo dentro das igrejas, dentro das casas, e as pessoas estão falando, é o meu coração que importa, é eu com Deus, é o meu coração. Calma aí, nós estamos construindo algo aqui que é coletivo e é através agora da igreja. Não, fala mais amém aí, gente, só Lari. Ajuda o pregador, cara. Ajuda a gente aí. Estão entendendo, irmãos?
Agora, lembra da construção do perdão lá no começo? Que a gente estava falando dessa mulher pecadora, e agora a igreja. Cara, a gente não consegue. Nós ainda estamos travados. Tantas vezes para liberar um perdão, mas principalmente para pedir o perdão. E nos posicionarmos. Entendeu? O propósito do perdão é esse, é pegar aquele que estava às margens, que estava no pecado, estava caído, e religar a um povo, trazendo ele a Cristo, a Deus, para a vida eterna. Entendemos de tudo isso que o Senhor fez. Aí, o principal agora, a gente precisa entender agora que nós fomos chamados a ser igreja. Nós fomos chamados a ser os dos caminhos. Nós somos esse povo agora escolhido. Nós somos chamados. Foi feito um convite para a gente. A partir do momento que Jesus veio, inaugurou um propósito, cumpriu-se e nos deixou através da igreja para que tudo isso fosse estabelecido, até que amadurecemos e chegamos à estatura do varão perfeito para a sua volta. Nós precisamos entender esse propósito, caminhar do arrependimento à salvação. O Espírito Santo, ele convence do pecado, do juízo, da justiça. Agora, nós discipulamos. Nós somos um corpo perfeito. Nós somos Pedros, pedregulho, pedrinhas, ó. Aqui, ó. Isso, anexado à principal pedra de esquina, que é Cristo. Sobre o fundamento. A igreja está sobre o fundamento que é Cristo. Nós precisamos partir sobre isso, irmãos. E o maravilhoso é que quando a gente para entender essa história, e me chama muita atenção na humilhação de Cristo. Que a humilhação dele foi se esvaziar de toda a sua divindade, se tornar homem e cumprir o propósito que o Pai fez para ele, que o Pai estabeleceu. Então nós precisamos entender que toda a obra, toda boa obra, Jesus cumpriu e está aberto para nós. Bom, agora eu quero fazer uma construção aqui, rapidinho, que não parece quem falou que eu ia pregar 2 horas, tá, gente? Já estamos no encerramento. Quero fazer uma construção, porque é o seguinte: do pouco amor e muito amor. Eu acho que com quantos anos uma criança na escola ela consegue já ter uma dimensão assim de geometria, da matemática? Com uns 4 anos já sabe, já diferencia o que é grande, o que é pequeno, o que é pouco, o que é muito. Quantos anos aí uma criança? Oi? 2 anos já diferencia? Vou ouvir a Caíne. A Caíne é psicopedagoga. Vou ouvir a Caíne. Quantos anos, Caíne? 5 a 6 anos, uma criança, ela já consegue diferenciar o que é pouco e o que é muito. Rapaz, eu com 38 anos aprendi ano passado. Entendeu, irmãos, o que eu quero aplicar? Porque existe um conceito sobre tudo isso de ingratidão. Então nós precisamos entender o que é muito. Lá no começo da mensagem eu estava citando um exemplo, um testemunho, aonde eu estava preocupado em coisas enormes sobre a minha pessoa e um testemunho com Deus, sobre uma vida minha com Deus. Agora eu quero aplicar, simplesmente, Deus me amou muito. Deus amou o mundo da certa maneira que deu seu único filho para que nele quem crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou muito. Preciso de um testemunho maravilhoso, enorme, de deixar todo mundo impactado. Levei 30 tiros e estou vivo. Não, só simplesmente dizer: cara, Deus me amou de uma certa maneira que eu estou aqui hoje pela graça e misericórdia dele. Precisamos partir para esse ponto. Deus me amou muito. Cara, eu estou triste, mas Deus me amou muito. Cara, estou quebrado, mas Deus me amou muito. Ele amou e abriu uma jurisprudência para que você seja inserido nisso. Precisamos entender isso, irmãos, que tudo isso Deus nos amou. É o muito. Muito.
Só que só tem um porém. O meu arrependimento não deixa eu entrar nisso. Meu arrependimento, minha falta de arrependimento dos meus pecados não me deixa entrar nisso. Precisamos compreender isso, irmãos. Precisamos, essa manhã é uma manhã que está sendo liberada palavras sobre a nossa casa, palavras sobre as nossas vidas, que Deus nos amou, que Ele está aqui não para julgar, mas para nos receber. Mas existe um peso sim, porque o Senhor está querendo tirar os nossos pecados, para levar para uma vida sem transgressão, junto a Ele, para sentir da tua unção, da tua graça. Deus nos amou, isso basta. Tem conflito na sua mente? Deus te amou. Está difícil para a minha vida, olha, presta atenção. Deus te amou muito, cara. Muito, muito. Ele derramou sobre você a graça. Ele não cobrou nada. Cara, a primeira vez que eu ouvi a palavra metanoia, deu um trabalho para engolir. Mas quando a gente compreende agora que é uma mudança de mente, deixar de pensar em mim, para pensar naquilo que Deus está fazendo. Deus me amou. Aleluia. Irmãos, precisamos ter fé e termos convicção e adotarmos essa postura. Adotarmos essa postura dessa mulher que ela ouviu falar de Jesus e sabia que Ele era Filho de Deus. Ela estava tendo um presságio, ela sabia daquilo que iria acontecer, não com exatidão, mas ela sabia que aquele cara era o Filho de Deus. E nós já sabemos que isso aconteceu, irmãos. Já ocorreu. Ela se inseriu antes, ela se antecipou. Nós precisamos disso, irmãos. Pararmos para lavar os pés de Jesus. Pararmos para ungir Jesus. Parar para beijarmos Jesus. Nós precisamos parar para ter esse tempo. Nós precisamos parar para ter essa vida, essa entrega. Renúncia, irmãos. Renúncia. Renúncia mesmo é a palavra. Nós precisamos de entender, de renunciar a muitas coisas que para nós somos preciosos ainda, e entregar aos pés do Senhor. Cara, hoje quando eu posso parar para testemunhar, eu até compartilhava com o Rafa lá em casa. Cara, eu tenho tantas coisas maravilhosas para dizer, cara. Uma família reestruturada, um casamento reestruturado. O meu filho foi curado de uma doença, cara. A minha casa está aí. Eu tive os irmãos entrando dentro da minha casa, me abençoando. Cara, o Senhor me deu um povo aqui para poder estar amando e estar junto com eles. Olha a grandeza que é, mas nós ainda estamos no aquele detalhe assim, ó, sobrenatural sobre as nossas vidas, irmão. Quero trazer para uma simplicidade hoje. Deus nos amou muito e nós precisamos agora estarmos lá. Nós podemos hoje amar a Deus porque Ele nos amou. Nós temos essa convicção hoje. Ele nos amou muito. Então está tudo cumprido, feito, executado, aberto esse portal para a salvação. Nós temos a igreja, que é o corpo, para tratar, guardar, nos levar de criança a homens maduros. E o que nós precisamos agora é nos arrepender de uma vida. E é dia após dia, porque aí está o século. Existe um reino para esse século aí, não é o nosso. Nós estamos já sendo anacrônicos, entendendo o que vai acontecer lá na frente. Por isso que nós nos arrependemos, porque ela não há lugar para o pecado. Para uma nova natureza, nós precisamos ser transportados desse lugar para esse. Aleluia, Senhor Jesus. Se hoje eu estivesse naquela roda, apesar que eu vou mudar essa aplicação, eu vou, acho que já foi, as coisas estão para trás. Vou dizer para vocês hoje, que são meus irmãos que estão comigo, que me conhecem. Cara, o que Deus fez por mim. Aleluia, Jesus. Não tem explicação, irmãos. Se eu falar para eles assim, foi, cara, ó, você é falácia, mano. Deus deu o Espírito Santo, uma família, uma casa.
Deus fez muito por mim. Fez muito, cara. Aliás, o que eu estou fazendo aqui? Porque vocês parecem que estão fazendo um tesouro para vocês. Eu não quero fazer tesouro para mim mesmo. Aliás, que sentido faz? Deus me amou. Muito. Muito. De uma expressão que eu não sei se a gente consegue calcular. Eu não consigo calcular o amor de Deus, a quantidade, cara. Alguém consegue calcular? Alguém consegue calcular o amor de Deus, a quantidade aí? Pelo amor de Deus, fala para mim se chegou nesse coeficiente. Fala para mim, eu não consigo calcular o quanto Deus amou. O que eu estou conseguindo calcular é o quanto pouco eu amo. Isso eu consigo calcular ainda, irmãos. Irmãos, profeta? Já li tudinho aqui, mano. Aleluia, glória a Deus. Só posso dizer para você, irmão, você consegue calcular o pouco que você ama Deus? Entendeu? O quanto que Ele te perdoou? Então agora vamos calcular o quanto nós podemos amar a Deus. Vem cá, mano. Aleluia. A mensagem do perdão entra no bloco daquelas coisas que na semana passada eu disse aos irmãos. Temas que a gente já sabe sobre, não precisa falar, né? Será? Que bom, meu amigo, começarmos zoando, revendo coisas das quais assumimos. A gente já deveria ser mestre, mas a gente sabe que não é, então, Senhor, ensina-nos outra vez. Irmãos, o aferidor, fica aqui comigo, que eu vou pedir para você orar por nós. O aferidor de pessoas que compreendem a mensagem do perdão, ou os aferidores, primeiro, elas são pessoas leves. Elas são leves. Por quê? Porque as cargas delas, elas escolheram lançar sobre Jesus. Segundo, elas são gratas. Elas não conseguem encontrar em si mérito para a vida que elas têm. Terceiro, elas são extremamente humildes. E por fim, se eu poderia colocar só 4, elas são empáticas. Elas conseguem olhar no olho de um outro pecador como ela e dizer: calma, Deus amou muito, de tal maneira. Um cristianismo legalista não sabe o que é perdão. Um cristianismo arrogante não sabe o que é o perdão. Um cristianismo intolerante não sabe o que é perdão. Um cristianismo que não sente o outro não sabe o que é perdão. O que muito foi perdoado, muito ama. É a declaração de Jesus que nós lemos aqui na pregação do pastor Renato. Esse coeficiente só faz sentido quando você descobre o tanto de pecado que há em você. Na introdução do pastor Renato, ele contou a história dele na conversa com os amigos que computaram grandes pecados. Mas a verdade, meu amigo, é que todos aqueles grandes pecados eram grandes pecados no politicamente correto. Mas eu quero perguntar a você, se Jesus botasse num telão os seus pensamentos, você estaria em paz? Seus sentimentos, seus desejos mais escondidos, o que está por trás do seu sorriso quando você diz sim a contragosto, mas na verdade você queria dizer outra coisa. O que está por trás daquela sua simpatia velada, que na verdade esconde uma alma magoada. Para tudo isso, o perdão de Jesus tem solução. Eu queria pedir para o pastor Renato orar por aqueles que reconhecem que precisam ser tomados da revelação do perdão de Jesus Cristo. Ou seja, Ele é um exemplo aqui nessa manhã para nós. Você que acha que tem sido pouco perdoado. Não, eu só parei de fumar. Sou filho de crente, não tenho muito. Você reconhece, portanto, que você precisa conhecer mais do amor de Jesus Cristo. Vem aqui na frente para a gente poder orar junto.
Você que ainda necessita dessa revelação, não se constranja. Rafa, eu acho que eu já comecei a crescer nisso. Eu consigo enxergar as carnes podres do meu coração, amém. Mas se você ainda se vê muito justo, muito reto, muito bom, se você ainda é esse tipo de pessoa que não tem capacidade de olhar com graça para o outro, duro demais, justo demais, julgador demais, arrogante demais, o perdão está disponível. A experiência do amor de Cristo precisa nos abater. Bendito o dia, meu amigo, que você escolheu esse tema. Se a gente aprender a depender da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aí nós vamos subir para outro nível. Minha graça te basta, Paulo. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É para lá que eu quero ir, meus irmãos. Para um lugar em que as minhas forças não bastem. Só a graça. Você pode pedir ao Senhor nessa manhã: Jesus, me eleva num nível novo de amor. Eu sou muito justo, eu sou muito reto, mas a minha justiça é falsa, a minha retidão não presta. Ora por nós, mano. Aleluia, Jesus. Quando Jesus falava com Simão, ele disse: por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados. Nesse momento, Jesus conectou essa pecadora à cena. Ele traz ela para uma conversa, irmãos. Nesse momento, Jesus está nos conectando com Ele para um arrependimento. Por isso, eu vos perdoo. Por isso Ele nos perdoa. Por isso Ele nos perdoa, porque nesse momento nós entregamos o nosso coração a Ele. Nós entregamos o nosso arrependimento, as nossas angústias, aquilo que está nos afligindo, aquilo que está nos tirando da compreensão da Tua palavra, nós entregamos a Ele nesse momento. Por isso os seus pecados são perdoados. Pai, aqui nesse momento, entrego cada irmão, cada amigo, a cada um de nós que está colocando aqui a vida diante de Ti, Pai, em arrependimento, entendendo que uma vida no Teu propósito insere-se com o perdão. Ah, Pai, as nossas transgressões, não somente as grandes, mas aquelas que estão em oculto dentro do nosso coração, nós queremos nos arrepender, Pai, pedir perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Eu não sei o que eu posso fazer, mas nesse momento eu posso lavar os Seus pés com lágrimas, Senhor. Eu não sei o que eu posso fazer, mas eu posso secar, eu posso Te dar um beijo, eu posso Te amar, Senhor. Tu me amou, Senhor, eu posso Te ungir, Pai, mas perdão, Senhor, pelas minhas fraquezas, as circunstâncias que estão me levando, Pai, a todo dia estar cometendo os mesmos pecados, Pai, por falta de renúncia, de confessar, de entregarmos um ao outro, Pai. Perdão, Senhor. Ah, Senhor Jesus, cada coração nesse momento agora, Pai, eu peço, Senhor, entra como um bálsamo. Ah, acolhe cada coração, Senhor Jesus. Entra agora, olhando para os olhos e dizendo, liberando uma palavra: filho, te amo. Filha, eu te amo. Obrigado, Jesus, por ecoar essa voz nos nossos corações. Que todo o peso da tribulação caia por terra agora. Toda alma angustiada, atormentada, caia por terra agora. Toda a vida que está sobre a amargura caia por terra agora. Uma vida nova, vida nova, vida nova, vida nova. O Senhor está nos dando vida nova, Ele está nos dando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E se você não pode suportar mais o peso do pecado, tem a igreja, tem irmãos para poder suportar junto com você. Damos um corpo. Não suporte sozinho. Não suporta. Jesus nos amou, irmãos. Nos amou, Pai. Nós perdoamos, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero fazer um último apelo, irmãos. Há alguém no nosso meio que, depois de tudo o que testemunhou nessa manhã, quer tomar uma decisão por Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo a Cristo como seu Senhor e Salvador. Onde está você? Se você está aqui, dê um sinal com a sua mão. Você que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo que você é um pecador,
mas que o amor de Deus disponível nessa manhã acessou você, e você quer dizer: Jesus, eu não quero mais viver da forma que eu vivia. Eu era o tipo de pessoa que achava que era pecado pouco, mas nessa manhã eu descobri que esse pecado é suficiente para me condenar, mas o seu amor quer me salvar. Há alguém nessa manhã que deseja entregar o seu coração a Jesus? Há alguém? Que o Senhor abençoe vocês, meus irmãos. Voltem para o lugar de vocês, por favor. Obrigado, pastor. Obrigado, meu amigo. Aleluia. Aleluia.